Paz do Senhor, pessoal. A gente vai ler a palavra hoje. Está no livro de Filipenses, Filipenses 2, a partir do 5. Fala assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Então, hoje a gente vai falar sobre o processo de kenosis de Jesus, que é o processo de esvaziamento, quando Jesus deixa de lado a vontade própria, né, os atributos divinos, sem contudo perder uma essência divina. E isso é importantíssimo da gente lembrar esse detalhe, que ele não perdeu a essência, porque a gente tem que, ele é nosso padrão, então a gente tem que reproduzir alguma coisa do comportamento dele, no caso, tudo, o máximo, né? E a gente tem que, ele é nosso mestre, e a gente lembrar que ele abriu mão da vontade própria, ele fez a vontade de Deus, e ele não perdeu a essência divina, mas ele abriu mão dos poderes, né? Abriu mão do fato de ser Deus, ele abriu mão de ser onipotente, ele abriu mão de ser onisciente, onipresente, né? No entanto, o que Jesus fazia, a gente olha, mas ele fez milagres e curas, aquilo era a essência divina. É o que eu e você podemos fazer. Mas ele andou sobre as águas. É o que eu e você podemos fazer. E às vezes é engraçado a gente ver ele fazendo tantos milagres, tanta coisa sobrenatural, e a gente até esquece que ele abriu mão da essência divina. E é muito sério, porque a gente perde poder, né? Uma coisa é o ser humano quando ele está perdido, quando você nasce, você é um homem natural, né? Destituído da glória de Deus. E uma vez que você é salvo, a obra da cruz, ela reconcilia você com Deus, e você passa a poder ser um homem, uma criatura espiritual, e dali, se você despencar, né, do seu estágio adequado, você pode ser uma criatura carnal. Tem gente que pensa que carnal é aquele que é quando você está em pecado, quando você nasce, é carnal. Não, ali é o natural, não se espera nada dele, além de ações naturais e pecaminosas. Agora, quando você é restituído, restaurado, renovado, reconciliado, e você tem uma atitude de pecado, aí você passa a ser uma criatura carnal, porque você tinha opção e optou pelo lado ruim. Quando você é natural, não, você não tem opção nem de pecar, né? Além de ser um escravo do pecado. E hoje a gente vai falar ainda sobre o caminho que a gente escolhe, porque o caminho que nós escolhemos revela quem nós somos. E tem um ditado antigo que fala: diga-me com quem andas, quem nunca ouviu, né? Diga-me com quem andas e eu te direi quem és. E não é só esse ditado, se você parar para pensar, não é só pelas más companhias, mas também pelo caminho, o caminho que você faz quando está com essas más companhias. Porque essas más companhias, elas vão tomar um rumo na vida dela. Se você anda com elas, você vai para o mesmo lugar. Então, não é tanto com relação às companhias, mas com relação ao caminho que as más ou boas companhias tomam. Entendeu? Então, no final das contas, o caminho que a gente escolhe revela muito sobre quem nós somos. O caminho que a gente anda, né? E então, às vezes, Deus põe caminhos para a gente, esquisitos na vida do crente, né? Para provar do que você é capaz. Já parou para pensar nisso? Um deserto para ver se você é adorador ou murmurador. Um labirinto para ver quem é você quando você é contrariado. Tem pessoa que é uma florzinha, mas quando é contrariado, vira um monstro, vira o minotauro do labirinto. Não é assim? Dá cabeçada em todo mundo. E você, de repente, Deus te bota lá no meio
das montanhas, num local cavernoso, você vai viver nas cavernas, né, como Davi, mas para quê? Para ver se você gosta de plateia, se você é o mesmo quando está todo mundo te vendo, ou se quando ninguém está te vendo, você é da mesma forma. Será que você adora no seu quarto, como você adora lá na igreja? Você pula, salta, canta e dança, faz o aviãozinho lá no seu quarto? Ou isso é só quando tem plateia? Talvez deixe ter que te provar. Olha aí. Então, areia movediça para ver a sua reação diante da frustração. Quando você é frustrado, como você reage? Você reage bem? Né? Como você fica diante da frustração das suas expectativas? Eu fiquei pensando em Jesus, mestre dos mestres, discipulando aqueles 12, altamente frustrante, porque eles não aprendiam nada. Jesus falava de amor, perdão, mansidão. Aí vem o apóstolo: o Senhor quer que eu desça raio do céu para matar todo mundo que está pensando diferente do Senhor? Jesus Cristo respondeu: olha, se fosse só pensar diferente, vocês não sobreviviam porque vocês não entenderam, então vocês pensam diferente. Não é assim? E o caminho que Jesus escolheu foi a cruz. E exigia esse grau de desprendimento. Inclusive, esse desprendimento do fruto, eu acho que é muito difícil. O desprendimento do fruto da sua obra. Porque quando você faz alguma coisa, você planta alguma coisa, que seja conhecimento, seja amor, paz, você quer o quê? Você quer ver o fruto. Porque é natural, você planta para ver frutos. E quando você não colhe nada, você, mas a terra é fértil, a semente é boa. E o que aconteceu? A semente não deu nada. Esse foi o caminho que Jesus pegou. Ali no momento não estava dando nada. Porém, o que ele plantou, por esse desprendimento, essa capacidade de perseverar e de imediatamente não ficar apegado ao fruto do trabalho, está aí o legado de Jesus, mais de 2000 anos. Então pare e pensa, antes de se desesperar, porque você está fazendo por onde, acha que está fazendo por onde, e não está vendo resultado. Para de se desesperar. Então, fazer o melhor, né? Como Jesus fazia, sem esperar nada em troca. Curas, milagres, sinais, maravilhas, sem esperar sequer que seu nome fosse lembrado. Será que você conseguiria perseverar, sabendo que a multidão que te aplaudia era a mesma que ia xingar você, tirar pedras, e você, quando você chegasse na cruz? Como é que você ia lidar com isso? Então, Jesus escolheu a kenose, Jesus escolheu esse caminho de desprendimento, e nesse caminho foi revelada a glória de Deus. É algo que a gente tem que parar para pensar. E o caminho, ele conduz a algum lugar, e por uma razão, né? E Jesus escolheu esse caminho para quê? Para revelar a glória de Deus. Ele queria muito que a glória de Deus fosse revelada ali, nele e através dele. Então, se escolhemos o mesmo caminho que Jesus deixou para a gente, a kenose, o esvaziamento, o desapego, o abrir mão de fazer a nossa vontade, o fazer a vontade de Deus, depender do Espírito Santo, seguir a orientação do Espírito Santo, então vai ser revelada em nós e através de nós a vontade de Deus. Amém? E a gente tem 2 passos aqui que eu quero separar, né? Porque a gente sempre fala junto porque está implícito. Olha, abrir mão da sua vontade para fazer a vontade de Deus. A gente sabe que está implícito, mas tem que separar. Porque abrir mão da vontade própria não significa que você esteja fazendo a vontade de Deus. Abrir mão da sua vontade é abrir mão da sua vontade. Tem gente que abre mão da sua vontade para virar um fantoche de qualquer um. Para ser manipulado. Porque quando você abre mão da sua vontade, você tem que imediatamente escolher o seu Senhor. Tem gente que abre mão da vontade própria para fazer a vontade do dinheiro, a vontade do chefe, a vontade de um amigo, de um grupinho de amigos, do seu, sei lá, partido político, do seu namorado, namorada, marido, esposa, filho, e abrir mão da sua vontade. O amor envolve renúncia. Relações afetivas envolvem renúncia. Ou seja, abrir mão da sua vontade. E é por isso
Que Jesus falou, olha, quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de me seguir, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. Porque envolve renúncia. E esse grau de renúncia, que significa você colocar alguém no posto de Senhor, só funciona com Deus. Você pode fazer com quem você quiser, pode servir o dinheiro, servir a um carro, servir a objetos inanimados, mas só funciona, você só vai ser feliz se fizer isso com Deus. Tá? Fora isso, o choro é livre. Tá? E então, abrir mão da vontade própria não é necessariamente fazer a vontade de Deus. Por isso o texto fala que Jesus se esvaziou e assumiu a forma de servo. Duas ações diferentes. Tá? Então a gente tem a segunda parte, que é depender do Espírito Santo, que é seguir a orientação do Espírito Santo. Quando a gente fala depender, a gente foca meio que na dependência. E parece que você vai ficar assim, parado. Senhor, Senhor, que roupa eu devo vestir hoje? O que eu devo fazer? Cara, posso te falar? Quando você se converte, quando você está no início da caminhada com Deus, você não reconhece sequer a voz de Deus. Jesus falou, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e a conhecem, porque caminharam um tempo com ele e ouviram a voz dele falando com as ovelhas o dia inteiro. Então, quando eu me converti, eu ouvi muita gente falando isso. Ai, que ridículo você perguntar. Daqui a pouco você vai achar que vai ter que perguntar para Jesus, como eu falei agora, o que eu vou comer, o que eu vou fazer, que roupa eu devo vestir, devo sair de casa. Converse com Jesus, porque você precisa aprender a ouvir. Você não vai conseguir seguir a orientação divina se você não aprender a ouvir, se você não aprender a reconhecer a voz de Deus, se você não aprender a... E isso vem com conversas bobas. Na hora, tem gente que deixa para ouvir a voz de Deus na hora da crise, na hora do leite derramado, na hora que o problema está lá. Quando o problema está lá, você tem uma multidão de vozes gritando na tua cabeça, a voz da angústia, a voz do medo, a voz da preocupação, a voz da sensibilidade. Você vai ter um monte de vozes na tua cabeça falando. Vai ser muito difícil reconhecer a voz de Jesus se você não ouviu antes. Tá entendendo? O princípio está dando para entender, né? Para quem está convertido, ou de repente você está, sei lá, está convertido há 20 anos. Puxa, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Para seguir Deus, eu tenho que ouvir a voz. A Bíblia tem a palavra aqui, mas a palavra que conta é a palavra rema, é a palavra viva. É a que você ouve e está de acordo. Você cruza as duas palavras. Está dentro do princípio, claro, está tudo aí. Vamos confirmar na palavra. E aí, pelo crivo da palavra, pelo crivo do testemunho no seu coração, você vai conseguir identificar. Claro que no início é muito mais difícil um novo convertido conseguir discernir a voz pela voz, e ele vai usar muito mais a palavra para esse discernimento, até porque, e Deus vai permitir, gente, porque ele quer que você use a palavra como ferramenta. Né? Ele vai honrar esse livro aqui, tá? Ele vai honrar a Bíblia. Então ele vai fazer com que você recorra mesmo. Então faz mesmo. Parece bobagem, mas faz, conversa. Você já viu um pai conversando com um neném? O neném não está entendendo nada do que ele está falando, mas está conhecendo a voz. O pai está falando, e a criança não está entendendo nada, mas a criança está reconhecendo a voz. Parece que é um trabalho em vão, mas não é. O laço afetivo que vai sendo construído ali é muito grande. Eu penso que é por isso que Deus não desiste da gente, porque Deus fala, e a gente não entende, a gente ignora. Mas Deus, ele não desiste porque ele está construindo um laço afetivo, duradouro com a gente, um laço que vem para a vida toda. Então ele não tem pressa de que você entenda imediatamente, seja um cristão produtivo. Claro que você tem que ser, o seu bem. Mas não você primeiro tem que desenvolver o laço. Porque por que você vai obedecer só porque é Deus? Quem é Deus? Ele vai te... Deus é amor. Ele quer que você sinta esse amor, que também como é que você vai... Para que discernir se você nem ama, não conhece? Então Deus, ele vai amarrando tudo, entendeu? Todo esse discernimento não é tão mágico, não é tão sobrenatural assim, envolve amor. O amor, o dia a dia. Aí tem gente que acha que quando a gente fala, eu vi Deus. Como assim ouviu Deus? Você está bem, né? Você está bem com Deus, né? Porque Moisés que ouvia Deus, você não precisa ouvir Deus. E não é assim, é caminhada. Jesus falou, minhas ovelhas ouvem a minha voz. Quem achar que é diferente, converse com o Senhor. Porque eu estou seguindo o que está aqui. Minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu sou cristã. Eu sou ovelha de Jesus. Eu tenho que entender.
Ainda bem que não é ao vivo, né? Aí, tem isolante aí? Tem não. Bom dia aí, tá fazendo. Interrompi a gravação aí? Ainda bem que Vai estar online, ao vivo? Não, Pô, já sabe, ao vivo não. Você ia manifestar agora, sai dele! Agora, Achamos um cracudo na rua. ela só chegou o cracudo aqui dizer. Aí ia falar, achamos um cracudo ali na rua, viemos evangelizar. Martelo, tem martelo aí? Acho que ela não. Então, esse processo de kenosis, o esvaziamento, ele, às vezes, a gente pensa que é só com relação à vontade, mas ele é mais amplo. Porque a vontade é uma coisa que envolve seus pensamentos, envolve sentimentos, envolve sua emoção e a sua vontade. Então, e por que é tão importante o esvaziamento dos pensamentos e dos sentimentos, se o que me importa é a vontade? Bom, vamos lá. Seu cérebro, meu cérebro, o cérebro humano é como um aparelho de celular. Se você encher de programa um celular, o que acontece? Ele trava, não é? Por quê? Porque a memória é limitada. Acontece que a memória do celular, existe memória e armazenamento. E a memória, ela não serve só para guardar fotografia, vídeo, recordação. A memória RAM, ela é responsável por levar dados e informações, instruções para parte do processamento. É ali que você processa. E eles trabalham, essas duas unidades trabalham juntos. Memória e a CPU, no caso, no computador, né? Falando celular, mas essa analogia serve para o computador também. Então, a capacidade de processamento das informações está diretamente ligada à memória. E isso é comigo e com você também. Tá? Se a gente ficar cheio de informação em processamento, a gente vai travar igual celular. E no celular, às vezes, para você instalar um aplicativo novo, um programinha novo, você tem que apagar outros, né? Um ou vários. Teve um dia que eu queria apagar eu queria botar um programa, era um programa mais carregado. O que eu fiz? Eu apaguei vários programas. Paguei uns 4 programinhas pequenos para botar um maior, que era mais importante. E com a gente é a mesma coisa, a gente tem que ver o que é prioridade para a gente, porque a gente não vai conseguir processar todas as informações que vêm à nossa mente, não. Você vai ter que deletar muita coisa. E a gente está na era da informação. Só que a era da informação vem com um bombardeio de emoções. E, por exemplo, redes sociais muita informação o tempo inteiro. Só pela informação já seria muita coisa. Mas vem com aquilo que a gente anda falando sempre, vem com um bombardeio emocional, porque é alguém que te chama para brigar, alguém que te chama para gostar de alguma coisa, tá? Sempre tem um apelo emocional. Isso é informação em dobro, e isso vai ficar sendo processado na sua cabeça. Se você está no meio de uma discussão no Facebook, você consegue parar, sair para fazer outra coisa? Não, você fica ali, porque sua mente está em processamento. Você não vai conseguir fazer as outras coisas porque você se meteu numa discussão que nem te interessa. No Facebook, você está falando com pessoas que você não conhece, discutindo com pessoas que você nunca viu e não se importa. Mas aquilo toma o teu dia. E acontece que não toma só aquele momento. Se você não finaliza aquela história, e às vezes você não finaliza, porque você fica mal, gera uma angústia, uma ansiedade, um desespero. E aí você fica com aquilo em aberto. E como você nem sabe onde está depois daquela discussão, porque você nem passou pela página, sei lá o que aconteceu, aquilo ali vai ficar em aberto, né? Ou seja, a tua mente vai ficar cheia, daqui a pouco você trava e não sabe por quê. Porque se meteu em discussão no Facebook. Andou ali, e às vezes não é só discussão. Tem pessoas que estão na sua rede que você ama mesmo, você conhece, você está com ela, se importa. Aí a pessoa fica reclamando no Facebook de uma coisa ou de outra, e você se importa. E você fica triste com aquela pessoa, ou por aquela pessoa. É informação aberta, é janela aberta. Você pensa que porque você não está pensando o tempo inteiro, aquela janela não está aberta, mas está aberta. Vai travar. Se você viu alguma coisa doeu por alguém que você ama, doeu teu coração, vai orar. Porque aí você finaliza, você abençoa a pessoa, abençoa quem está em torno dela, abençoa o mundo, e você fecha a situação. Tá entendendo que tem uma logística? Então, a capacidade de processamento das informações está diretamente ligada à memória RAM no celular, e no caso da gente, a memória, né? E outra coisa, a memória RAM, ela não apaga os arquivos quando você desliga o telefone, né? Quando você liga, está tudo lá. E computador assim também. E você assim também.
Quando você vai dormir, você não desliga essas informações de processamento. Já aconteceu de você ter uma tarefa, uma coisa, um trabalho para fazer, você foi dormir pensando naquilo e acordou pensando naquilo? Você acordou antes de pensar em levantar da cama, assim, gente, hoje eu tenho que fazer isso, isso e isso. Você não desligou. A informação ficou em processamento enquanto você dormia. Então aquele sono que deveria ser um sono reparador, um sono de qualidade, um sono de descanso, foi um sono comprometido. Aí você acorda e já está cansado e não sabe por quê. Por que eu estou tão cansado, gente? Eu acordei. Porque o seu emocional está travado. O teu cérebro está travado. É como se ao invés de desligar, você tivesse deixado ligado. Entendeu? E vai sobrecarregar. Memória cheia, né? E quando uma pessoa, agora com tudo que eu falei, preste atenção, quando a pessoa está com o emocional abalado, ela não consegue pensar, ela não consegue trabalhar, não consegue fazer nada, porque memória cheia, está cheia de janelinha aberta. E a memória cheia, quando eu falo memória, não são só recordações, são pendências, situações em aberto, situações que você está processando em aberto. Então pensa que memória a gente pensa sempre, né? A gente pensa sempre em recordações, álbum de recordações, memórias, videozinho, filme, coisas que você está processando. Memória é tudo que você processa durante o seu dia. Então, Deus é um Deus moral, é de uma moral muito alta, mesmo. Tem gente que fala, esses dias eu vi um negócio no Facebook muito engraçado. Essas pessoas moralistas são todos uns pervertidos, incubados. Aí eu fiquei olhando que engraçado, né? Porque moral é um conjunto de valores. Você está aplicando o seu conjunto de valores e dizendo que todo mundo que tem algum conjunto de valores é pervertido. Esse é a exposição do seu conjunto de valores. Então você também é pervertido. Então as pessoas falam as coisas sem perceber, como se, né? Um bandido tem um conjunto de valores muito restrito. Todo grupo social tem um conjunto de valores, por isso é um conjunto social. Então, esse pessoal que vem com esse papinho, não, a moral, esse pessoal moralista, ele está sendo extremamente moralista quando fala para alguém não ser moralista. A falta que a filosofia faz na vida de uma pessoa, né? Pessoal da igreja é tudo moralista. Você está sendo, quando você propõe algum tipo de anarquia, você está sendo moralista, é a sua moral. Aliás, aquela moral que acha que é melhor que todo mundo, né? Por isso, gente, quando você é um cristão, você é monoteísta, você tem um Deus. E todo mundo quer te atacar porque só o seu Deus é que é bom, mas eles acham que só a moral deles é boa. Então, assim, qual a diferença, né? Olhando de fora, qual a diferença? Eu digo que meu Deus é bom. Porque eu creio, é meu direito crer no meu Deus e fazer disso a minha vida. A pessoa acha que não ter Deus nenhum é bom. Ou o Deus dela é bom, a liberdade que ela tem, sei lá, os valores dela. Ótimo para ela, viva a vida dela. Não é melhor nem menor. Mas eles acham que são melhores que a gente. Eles dizem que a gente acha que é melhor que tudo, mas eles acham que são melhores, mais evoluídos e muito libertários, porque acham que o pensamento dos outros é melhor é menos que o dele. Mas enfim, é só para explicar às vezes as contradições. E nosso Deus é um Deus moral, mas quando ele fala para não guardar mágoa, não se põe o sol sobre a vossa ira, ignorar as ofensas, não alimentar rancores, manter puro o coração, não é uma questão de moral. Não é para você ser um padrão de moral, um padrão de paz, que vai acabar sendo como resultado, tá? Mas é uma questão muito prática. O Espírito Santo é que nem aquele técnico na lojinha, quando você leva o celular, que o celular travou e você não consegue resolver, e você resetou, ligou, desligou, tirou o cartão, botou o cartão e continua a travar. O Espírito Santo é que nem aquele técnico da loja, ele vai lá, ele vai consertar, mas ele vai te orientar. Olha, de vez em quando você tem que limpar o celular. De vez em quando você vai ter que apagar algumas coisas. O André, no celular dele, tem um programinha, André, que vai limpando. Como é que fala? Acelerador de celular. Acelerador de celular. É só um programa que apaga. Ele apaga, né? Apaga os dados desnecessários. Internet. Ele apenas apaga dados desnecessários e é chamado de acelerador. Por quê? Porque excesso de informação traz lentidão. E excesso de informação para você traz lentidão para você, para a sua vida e para os seus propósitos e para os resultados que você quer alcançar. Informação inútil. Informação inútil
precisa ser deletada. Entendeu? Você vê que Jesus não ficava guardando rancor. Ele tinha todas as razões do mundo para guardar rancor. Não guardava. Ele tinha todas as razões do mundo para com aqueles discípulos estar lá irritado, estressado, angustiado com eles. Jesus, no entanto, ia para a festa, saía, era um cara queridão por todo mundo gostava dele. Enquanto ele estava na fase mais sociável, né? Depois, no momento que estreitou, não, porque não era para ser. Mas porque era um cara que não ficava guardando rancores, não ficava com janelinha aberta. E então, quanto mais espaço livre no seu cérebro, melhor vão funcionar os seus programas. E então, o Espírito Santo coopera com você para você alcançar a plenitude da divindade, que envolve sim realização pessoal, né? Mas é muito além disso. Porque você é, em essência, um ser celestial com uma natureza divina. Então, envolve muito mais, muito mais. Tá? A realização pessoal é o começo, é a ponta do iceberg. Tem coisas que a gente vai ter que descobrir, né? Então, quanto mais espaço livre, melhor mais perto da plenitude da divindade você vai chegar. Então, quanto mais coração puro, mais inteligente você fica, né? Mais produtivo você fica, mais rápido, mais sagaz você fica. Isso, por exemplo, para negócios é muito bom, porque você sai na frente de todo mundo, porque você não está preso, está todo mundo preso com um monte de coisa e estão indo numa velocidade. Você está a 1000 por hora, porque você está livre. Isso é provado cientificamente, gente. A neurociência, ela fala dessas informações em processamento. E se você tiver essas pendências com alguém, isso ocupa sua memória. Isso é dado de neurociência. Se você pesquisar neurociência, como funciona a memória, funcionamento do cérebro, você vai achar tudo isso que eu estou falando. Então, se tem alguma coisa te incomodando, é informação. Resolve. Fecha a janela. Lá no nome da para resolver, eu tenho que fechar. Então, se ocupe em fechar a janela, porque ela vai travar. Às vezes, eu digo fechar, não é apagar, resolver, né? Sabe quando o computador, quando você, às vezes eu abro o Corel, né? Eu estou desenhando o computador, eu abro o Corel, eu abro 40 janelas do Pinterest, abro 40 janelas de outro buscador de imagens, e vou abrindo, daqui a pouco tem mais 20 janelas. Aí de repente eu resolvo, mas eu quero desenhar mesmo no outro programa. Aí eu abro e travo o Corel, trava tudo. Já aconteceu o outro computador, a gente teve que aumentar a memória dele, porque ele não tinha capacidade com todos aqueles dados ali. E não dá para você mudar de cérebro. Então você vai ter que gerenciar o que você tem e fazer bom uso dele. E a maneira de você fazer isso é deletando a informação que não presta. Hoje alguém te aborreceu? Esquece, deixa limpo, não deixa. Ah, mas o meu pai me aborreceu quando eu era criança. Informação desnecessária. Você vai mudar o passado? Não. Ah, mas fulano naquele dia, 20 de agosto de 1957, falou algo no século passado que ofendeu a minha categoria, a minha classe social. Ai, gente, deleta. Não fica vivendo, respirando, senão essa janelinha aberta vai travar. Aí fica lá a janelinha, desespero, coisas a fazer, pendência, perdão que tem que ser liberado, raiva, ira, o sol se pôs e você não resolveu o problema da ira, ansiedade, tropeço, medo, angústia. Resultado, você vai ficar lento e paralisado. Tá? E isso, paralisado, você não constrói. Tá? Você não constrói o quê? Você não constrói vida espiritual, você não constrói relacionamento, você não constrói carreira, não constrói vida social, não constrói saúde, não constrói patrimônio. Porque você não deixou o sol se pôr sobre a sua ira, porque você não liberou perdão. Aí depois vai pedir pro vai chegar, pastora, minha vida não anda. A gente sempre fala isso, gente, é sempre a mesma coisa. Ah, minha vida não anda, tá tudo parado, tudo paralisado. Minha vida não tem sucesso, não prospera. Ora para mim, faz oração forte. Não tem oração forte. Não tem remédio que dê conta disso. Você tem que resolver. Tem problema? Assume a fraqueza. Assume o problema. Jesus teve aqui enquanto homem. Sabe? Ele não ficou... Ele veio, assumiu a forma humana, gente. Ele assumiu que era homem e tinha fraquezas. Por que a gente quer parecer Deus?
Jesus era homem e ele quis explorar ao máximo as capacidades humanas. E a gente é homem e quer explorar a capacidade divina, que a gente quer ser Deus, mas não é homem o suficiente para ser Deus. Ui, peguei pesado agora. E não vai ser Deus. Você poderia ser um com Deus, mas não consegue. Por quê? Porque não consegue ser homem primeiro. Então, tem Malcolm Gladwell é o autor de Outliers, um livro que eu andei lendo, até compartilhei no Instagram. E ele fala que para ter sucesso é preciso se dedicar de corpo e alma durante anos ao mesmo projeto. E agora me diz você, como ter alta dedicação, alta performance, estando lento, travado, paralisado? Esquece. Não tem como ter alta dedicação, alta performance, estando paralisado. Para você ter uma alta dedicação, alta performance, o emocional tem que estar em jogo. A gente gosta muito de assistir os jogos de CrossFit, porque são jogos extremos. E a gente pega o CrossFit Games, que assim, são os mais tops, né? E é extremamente desgastante, é uma maratona, tipo, é brutal. O jogo é muito, muito pesado, exige muito do corpo. E os atletas estão todos muito condicionados. E você vê quando chega num top, os 4 ou 5 primeiros das colocações, tanto homens quanto mulheres, o que faz diferença neles é o emocional. E é o emocional ali durante e o emocional ao longo do ano, que eles se preparam o ano inteiro para uma competição. E é o ano inteiro que eles tiveram a disciplina e tiveram o emocional para manter a disciplina. E durante o jogo tem horas que o emocional claramente derrota eles. É muito legal. Se vocês puderem assistir com essa perspectiva, é muito legal. E teve um que estava ganhando e ele estava indo bem. E de repente ele olhou para o lado e viu o cara que estava acompanhando ele na corrida se saindo mal. E ele, vou descansar. Só que o cara estava com uma pontuação alta e ele não tinha olhado antes. Ele não sabia a pontuação que o rapaz estava. E são vários, corrida, levantamento de peso, natação, tem um monte tem várias modalidades juntas no mesmo esporte. É um fim de semana inteiro eles fazendo esse esporte. E eles não ficam acompanhando a pontuação naquela hora. E naquela competição ali, ainda não tinha sabido o resultado. E o cara o atleta não sabia. Aí ele olhou, tô na frente de todo mundo, eu tô ganhando. Só que ele não viu que num detalhe lá, o competidor ganhou muito ponto. Só que ele fez menos, na verdade ele saiu à frente. Ele se antecipou, mas o cara tinha feito muito mais ponto e ele não viu. Nisso que ele olhou, perdeu ponto. Então, você vê como a ansiedade, a vaidade de querer ser o melhor, atrapalha. Ele fala, naquele momento ali eu perdi a competição. E depois ele aprendeu e se tornou, acho que esse foi do cara que era uma lenda assim no CrossFit, um deles. Não sei se foi ele ou outro rapaz lá. Então, a gente tem que aprender. O emocional atrapalha toda a tua vida. Você está construindo o seu futuro. Teu emocional pode fazer a diferença entre vitória ou derrota. E tudo tem um preço. E você é que sabe o preço que você quer pagar. Se você não quer liberar perdão, mesmo sabendo que isso vai ter um resultado negativo no seu futuro, é com você. Se você quer resolver seus problemas só com remédio, problema seu. Você que sabe o preço. Você está fazendo dieta ou então vamos falar de fazer dieta. Você tem um corpo que precisa ser saudável e você vai comer coisas tóxicas, coisas que não te alimentam, você que sabe o preço que você quer pagar. Eu não quero pagar academia, mas paga um final de semana inteiro comendo besteira, que é o preço da academia. Você que sabe, é aquilo, Deuteronômio 28, bênção e maldição, coloco diante de ti, a bandeja está aí para os dois lados, você que sabe, você quer sucesso, quer derrota, qual preço você quer pagar, qual o troféu você quer? O troféu de primeiro lugar ou o troféu do último dos últimos? Vai ser com você. Vai ser com você. Inteiramente, única e exclusivamente com você. Deus que é Deus deixou para você escolher. Mas o Espírito Santo está aí para te lembrar que você tem uma essência divina e que você pode alcançar a plenitude com Cristo, né? E para te ajudar.
Você que sabe, você pode alcançar a plenitude. Aqui a gente está querendo a plenitude, aqui a gente quer evoluir, aqui a gente quer elevar o padrão, a gente quer sair, a gente não quer ficar na média, a gente quer ficar acima da média sim. Tá? A gente não quer ser medíocre, a gente não quer ser como todo mundo, a gente quer evoluir, a gente quer ir além. E olha, eu creio que só dá para fazer isso com Jesus, porque ter sucesso profissional, por exemplo, muita gente tem, você não precisa de Deus para isso, mas a gente entende a nossa vocação sacerdotal, entende que está tudo alinhado. O meu trabalho está inteiramente alinhado com a minha vocação pastoral, minha vocação de missões, missionária. A nossa vocação como adorador, eu sou adoradora do meu trabalho, eu sou adoradora em todos os campos, então não está separado. Eu não sou menos pastora quando estou grafitando, eu não sou menos pastora quando estou pintando. E o André não é menos ministro de louvor quando está grafitando, quando está desenhando, quando está tratando com os clientes. Ele continua sendo adorador em todos os momentos. Então essa é a visão que a gente tem aqui no NIM. E eu creio que é a visão que está na Bíblia, né? Quando fala de plenitude, está pensando em um cristão íntegro, né? um cristão integral. Agora eu vou listar para você entender a questão de proporção e custos. A revista Forbes perguntou a 50 bilionários quantas horas eles trabalhavam por semana. Você pensa, pô, o cara é bilionário. Esse cara não precisa trabalhar, ele já está no ponto que o dinheiro trabalha para ele tem empregados para trabalhar para ele, e o próprio dinheiro trabalha para ele. Então ele não precisa trabalhar. Ele tem pessoas para trabalhar, ele pode ficar numa ilha deserta com aquela água azul, transparente, tomando... tem gente que acha que rico fica comendo caviar, tomando champanhe o dia inteiro, na mansão cinematográfica, com pia de ouro no banheiro, mármore no chão, né? E entalhes em ouro nos portais. Vamos lá, o que a revista falou pra gente? 8,5% dos bilionários trabalham 20 horas semanais. 2,1% trabalham menos de 4 horas semanais. 29,8% trabalha 40 horas semanais. Um trabalhador comum, a gente sabe que tem uma jornada de trabalho de 44 horas semanais, que é o que está na CLT. Ou já caiu isso aí também. Agora, 29,8% trabalha até 60 horas semanais. 29,8% trabalha mais de 60 horas semanais. E você aí chorando porque você trabalha pra caramba. Não consigo fazer nada. Eles trabalham. Muitos deles acabam fazendo exercícios porque sabem que vão trabalhar melhor, vão ter uma produtividade melhor, para ver se conseguem trabalhar mais de 60 horas semanais. E você, eu estou fazendo dieta, eu estou fazendo exercício, mas eu trabalho tanto, você não sabe como é o meu trabalho. Estilo de quem você quer copiar? Né? De quem você está? Qual é o seu padrão de referência? E por que eu estou ilustrando, falando para você de milionários? Porque são pessoas que estão construindo o patrimônio. E Jesus, ele estava construindo um patrimônio espiritual. Não era um patrimônio financeiro, mas era um patrimônio espiritual. Ele trabalhava para o Pai em tempo integral. E ele sabia o preço e o custo disso. E ele sabia que ele precisava ter um emocional trabalhado e inabalável. Porque sendo inabalável, ele não perderia tempo com coisinhas pequenas. E um tempo que custaria um tempo talvez de adoração, um tempo com o Pai. Um tempo que ele poderia estar adorando a Deus, ele ia estar falando, ai Senhor, eu estou tão mal hoje. Pô, é chato, né? Quando você podia estar chegando e falando, Senhor, eu quero te adorar porque você é maravilhoso. Ai Senhor, venho diante de ti porque pequei. Pô, quanto tempo perdido em oração? Você, tá bom filho, volta lá, Santo dos Santos, volta lá, pô, passa lá pela pia, vai se lavar. Mas, pô, você podia estar entrando no Santo dos Santos. O tempo que você está lá na pia do arrependimento, na bacia lá para se lavar, você podia estar no Santo dos Santos adorando. Caramba, você é um só, você não é onipresente, nem onipotente. Você vai perder tempo nessas ações. Se pecar, vai perder tempo se arrependendo. E era um tempo que você podia estar simplesmente adorando livre, evoluindo. Porque na adoração você evolui. Quando você peca, o tempo de arrependimento também é evolução. Mas o tempo de pecado é retrocesso na sua vida. É prejuízo espiritual, e material, financeiro. É prejuízo de todo um patrimônio, porque as coisas não são separadas, gente. Pecado é prejuízo em todos os níveis. Você pode, falando em linguagem clara, de modo bem ilustrativo, você perde dinheiro. Mas como assim? Não sei, porque é prejuízo total. Se você tem prejuízo em uma área, tem prejuízo em tudo. Se você machuca o pé, você não consegue fazer o exercício. Então você tem prejuízo, mas o prejuízo, você tem prejuízo em tudo, gente. É uma coisa só. A gente, quando separa as áreas humanas,
É para a gente ilustrar e trabalhar, mas, e para dissecar, mas tá tudo junto. E a gente precisa aprender a pensar tudo junto, pensar holisticamente. Então, Jesus estava construindo um patrimônio espiritual e trabalhava para o Pai em tempo integral. E o legado dele está de pé há 2000 anos. Que legado você quer construir? Que patrimônio você está pensando? Otimiza o seu tempo. Não adianta a gente fazer pregação sobre otimizar tempo se você fica perdendo. Não adianta você ter um acelerador excelente se você vai botar o carro para andar para trás. Tipo, eu tenho uma Ferrari. A minha Ferrari corre 300 km por hora. E daí, se na hora que você pega, você dá marcha ré, você não vai andar para frente com ela, filho. Você vai andar a 300 por hora para trás. Isso não é andar para trás. Quem anda para trás não está andando para frente, gente. Você não vai andar em todas as direções. Não pensa que você vai andar para trás e vai ter um resultado de quem andou para frente, porque você não é onipresente. Você não pode estar um passo atrás e um passo à frente ao mesmo tempo. Não é? Falando assim, é tão lógico, né, que chega a ser engraçado. Né? Como é que você vai andar para trás e ter um resultado de quem andou para frente? Não vai? Aí eu vou faltar à academia e vou ter aquele corpo sarado. Não vai. Eu vou ficar enrolando no trabalho, eu vou ficar fazendo minha hora, eu tenho 2 horas de almoço, eu vou ficar aqui enrolando. Eu já acabei de almoçar, já até descansei, mas eu vou ficar aqui enrolando na hora do almoço para cumprir horário. Os que estão acima da média, eles comem vaso para o trabalho de novo, porque ele quer chegar mais cedo. Se sobrou tempo, nesse tempo, ele vai buscar tempo de evoluir. Não sei se era o Steve Jobs ou um desses aí, se era o Zuckerberg, ele, quando era criança, ele saía de tarde, quando ele voltava da escola, ele fugia de casa para ir para a escola estudar. Quantas vezes você ouviu uma criança fugir de casa para estudar? Quantas vezes? Eu nunca ouvi. Falar que eu já ouvi gente que matou a aula, fugiu de casa, fugiu da escola, fingiu que estava doente para não ir para a escola. Fugir para ir para a escola eu nunca vi. Mas também nunca tive amigos bilionários, né? Tanto quanto o Steve Jobs, nem quanto o Zuckerberg. Também meus amigos não eram bilionários. É questão de padrão onde você quer chegar. Tá? Então eu espero que você chegue muito, muito longe. Espero você ter um amigo que você lembre de mim. Mas eu já desapeguei como Jesus. Olha, eu desapeguei do fruto do trabalho. A gente faz o discipulado e desapega. Te lança e deixa para Deus, porque a honra e glória é tudo de Deus, porque a gente tem que se importar. A gente faz a nossa parte, a gente faz o melhor. Faça o seu melhor, mas não se apega ao fruto do trabalho, até porque hoje você está fazendo. Mas se você seguir um caminho de evolução, ano que vem, né, o que você está fazendo hoje vai ser pequeno, você vai estar fazendo assim muito rápido, com muito potencial, com muito mais facilidade, com muito mais perícia, mais empenho. E é isso que eu espero para você, que você alcance a plenitude da divindade, que você eleve o seu padrão, não deixe de elevar o padrão. Média, semana passada, qual foi o seu grau de produtividade? Vamos colocar isso em termos espirituais, mas você pensa em termos materiais também, porque eu estou falando holisticamente. Eu tirei 1 hora de oração a semana passada, ótimo. Então, semana que vem, vamos orar 1h30? Eu tirei 1 hora, tirei 20 minutos para meditar na palavra. Ótimo, vamos tirar meia hora essa semana, esse mês. Vamos começar a estabelecer metas espirituais. Tem uma palavra japonesa, eu não lembro agora, eu vou lembrar na próxima pregação. É uma palavra específica para melhoria constante, contínua e incessante. Vamos aplicar isso, porque isso é um padrão japonês. Né? E a gente sabe que eles são excelentes em tudo que eles se propõem a fazer. Então, vamos começar a aplicar esse padrão de melhoria constante, contínua, incessante. Como esposa, eu vou ser uma esposa e vou propor melhorias contínuas, incessantes. Como estudante, como cristão, como profissional, como atleta, como amigo, como filho, como pai, como mãe, como vizinho. Vamos começar a trabalhar as áreas da nossa vida. Se você quiser trabalhar todas as áreas, coloca uma medida pequenininha, 1 grauzinho já faz muita diferença. Porque se você quiser melhorar tudo de uma vez, não vai conseguir, porque não é assim que funciona, mas tenta uma coisa, tenta tudo aos pouquinhos, mas aumenta e avalia. Porque por falta de avaliação, a gente não evolui. Né? Então começa a avaliar, até como eu falei, pega o seu caderninho de oração, separa ele no meio e bota lá
as suas evoluções, a sua evolução espiritual. Hoje eu consigo ouvir Deus melhor do que há um mês atrás. Hoje eu consigo ter um discernimento melhor nas minhas visões espirituais do ano atrás. Eu consigo jejuar mais horas. Eu tenho aproveitamento melhor do meu jejum. Eu faço um jejum mais curto, mas agora eu tenho muito mais discernimento nesse jejum, mesmo sendo mais curto. Eu tenho entendimento melhor da palavra, eu tenho um conhecimento melhor da palavra, porque eu estudei mais, eu tenho um conhecimento mecânico, né, da palavra, ali do estudo mesmo. Então, evolua, tá? Vamos lembrar, elevar o padrão. É isso que eu desejo para você, é isso que eu tenho orado para todos nós. A gente tem aplicado isso na nossa vida, a gente tem evoluído, graças a Deus. E a gente espera isso para você também, tá bom, querido? Fica com Deus. Abraço.